Olá a todos, olá a todas, sejamos bem-vindos a esta aula que nós estamos organizando dentro desse curso de especialização em Pedagogia Social para o século XXI, numa parceria entre a Universidade Federal Fluminense com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu me chamo Arthur Viana, eu sou professor, ou pelo menos estou conduzindo com vocês, essa disciplina de tópicos especiais sobre pedagogia social, né? Então, dando sequência, nós estamos fazendo esses encontros, que são encontros virtuais, né, onde vocês leem os textos, onde vocês assistem os vídeos, temos encontros remotos, e eu queria apresentar para vocês pelo menos uns 2 vídeos hoje. Vamos fazer vídeos curtinhos, nos quais a gente possa discutir as temáticas que nós estamos desenvolvendo nesse curso, né? Um primeiro vídeo curtinho apresentando os 2 textos que foram conversados ao longo das semanas anteriores, né? Falando um pouco, introduzindo até a leitura desses textos, né? Na verdade, não introduzindo, mas ajudando vocês a pensarem como é que vocês se organizaram para ler esses textos. Esse é o primeiro vídeo. E depois um vídeo com as perguntas e respostas que vocês foram deixando nas plataformas do nosso canal educaçãonãoescolar.wordpress.com, que é uma plataforma de aprendizagem do grupo Fora da Sala de Aula, da UERJ Campo São Gonçalo, né, onde está o grupo de pesquisa que está organizando e de alguma maneira, dinamizando as atividades com vocês. Bom, então vamos para esse primeiro vídeo, né, que a gente está fazendo, que quer apresentar um pouco o livro ou os textos que vocês leram como base para poder estar pensando e repensando as atividades de vocês dentro desse curso de especialização. Vocês leram um texto do livro Pedagogia Social, volume 1, que é esse aqui, né, da editora Expressão e Arte. Ele foi produzido a partir da Conferência Internacional de Pedagogia Social, que aconteceu em 2006, é a primeira que vai acontecer no Brasil, e que vai, de alguma maneira, introduzir essa reflexão como uma reflexão potente dentro do campo educacional no Brasil. Vocês leram um texto, As Origens da Pedagogia Social, que é de Hans Venotto, e que faz parte desse conjunto, desse compilar, desse livro. Bom, o mais interessante de que vocês puderam ler, não só do texto, porque o texto está lá e eu não vou repetir o que está escrito no texto, mas do livro, ou que compreende ao livro, é o seguinte: esse livro ele é uma ideia, ou vamos dizer assim, ele é o princípio de uma reflexão mais sistematizada sobre o que seria a pedagogia social dentro deste país. A partir da Conferência Internacional de Pedagogia Social do começo do século XXI, que é esse agora no Brasil, né, e vindo desse material que nós temos em mãos, né, os sujeitos envolvidos na área da educação social começam a defender um campo específico do saber, que é o campo da pedagogia social. E, como dizem os autores desta coleção, que é um livro que tem várias coleções, vários números dessa coleção, eles querem criar, na verdade, eles querem que a pedagogia social no Brasil ela seja mais do que um campo do saber, que ela seja uma teoria geral sobre a educação social. E o que vem a ser isso? É o espaço com o qual os sujeitos que estão nas práticas educativas ou que se utilizam das práticas educativas como intervenção em instituições, que são instituições que não são as escolares ou as instituições formais, eles possam ter um espaço de comunicação, de reflexão, de pensamento, em que levem em consideração não somente as suas práticas, mas uma teoria criada a partir das suas práticas. Então, isso é muito interessante, muito importante a gente ter essa consciência, que a pedagogia social no Brasil, ela nasce com esse desejo de ser um grande campo do saber, uma grande teoria geral da educação social, no qual nós refletimos sistematicamente sobre as práticas educativas realizadas em espaços não escolares, né? E aí lê-se os espaços não escolares como não formais e informais dentro desse Brasil. E que pudesse dar
né, todo um arcabouço teórico para que se movimentasse cada vez mais esse campo de atuação do pedagogo no Brasil. Então, a pedagogia social ela não vai nascer, ou ela não vai aparecer, não vai despontar no século XXI, querendo roubar o lugar da pedagogia, ou do espaço da licenciatura da pedagogia, ou da ciência da educação. Jamais. Ele quer apenas aparecer como um lugar do pensamento, o lugar da teoria geral, com o qual aqueles que estudam na área da educação, sejam os pedagogos, sejam os licenciados, da formação docente, tenham um espaço concreto de reflexão sobre a prática educativa social ou a prática educativa em espaços não escolares. E é o que é mais interessante. Eu queria ressaltar 3 pontos que aparecem nas notas metodológicas desse material aqui que vocês leram, desse livro, do texto que está nesse livro, e que eu acho que é fundamental para a gente até, como os autores eles tentam justificar, né, essa construção da pedagogia social enquanto teoria, né, dentro da realidade que está se constituindo no Brasil. Então, é muito interessante, eles escrevem da seguinte maneira. Primeiro, eu vou ler até o trecho que eles escrevem no livro, né? A postura que convencionamos adotar nesta obra é a de recusar o termo educação não formal, enquanto categoria classificatória, contestar o caráter não científico atribuído a ela e resgatar a historicidade de suas práticas, especialmente suas dimensões históricas, culturais, políticas e sociais. O que eles estão dizendo, né? A partir do momento, e aí nasce toda, vamos dizer assim, a ideia, né? Vamos parar de chamar de educação não formal e informal e vamos militar por uma educação chamada de não escolar para tentar fugir da classificação dada, né, ao longo da história da educação, ao longo de uma história da pedagogia, que diz que esse tipo de conhecimento produzido em instituições que não são instituições são produzidas em instituições escolares, né, esses conhecimentos são conhecimentos científicos também. São conhecimentos que são carregados de saberes, carregados de um conteúdo de culturas e de formas de existência que merecem uma reflexão mais detenida, uma reflexão mais esmiuçada e que pode ajudar até a educação formal ou escolar na produção de conhecimentos. E aí eles vão... daí é que nasce a ideia de não chamar mais de educação não formal e informal, mas chamar de educação não escolar, as práticas educativas que acontecem fora do ambiente do ensino formal, né, do ensino curricular obrigatório no país, e ao mesmo tempo eles trabalham com a dimensão de resgatar a ideia da educação, da palavra educação, do termo educação, que é posto como algo obrigatório ou como algo importante dentro da realidade das políticas brasileiras. Primeiro, eles lembram que na Constituição de 1988, no artigo 205, se fala de educação. E quando se fala que todo mundo tem direito à educação, né, ou a educação como direito de todos e dever, né, de quem? Do Estado, da família. Essa educação, ela deve ser promovida não somente na escola, mas ela é promovida com colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa para o exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Então, não é a escola somente que é a detentora do saber. Na verdade, se pararmos para pensar nessa ideia, a escola, se usarmos a categoria antiga de classificatória de formal, não formal e informal, a escola é apenas 1/3 da educação. Os outros 2/3 da educação, que é o espaço não escolar, já está colocado como algo importante para ser vivido dentro da sociedade brasileira. E isso deve ser resgatado. Isso deve estar posto e deve ser resgatado. Tá? Outro elemento fundamental é lembrar do artigo 1º da LDB, que vai entender que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem em que locais? Na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Olho nisso, né?
a educação ela é entendida como um processo formativo e a escola aparece aí como instituição de ensino e pesquisa, escola e universidade, dentro de um conjunto de outras instituições que também são responsáveis pela educação. Então, a educação não é só educação formal, é educação não formal, informal, que a partir desse congresso se determina dizer, ou se milita dizer, como práticas educativas não escolares ou práticas educativas sociais, né? Então, esses são elementos pontuais que devem ser trazidos à baila quando nós estamos conversando ou introduzindo essa ideia para pensar as origens da pedagogia social. Então, quando falamos sobre pedagogia social, não estamos falando, dentro do contexto brasileiro, iniciando esse século XXI, de uma pedagogia social, no sentido de que há uma pedagogia e a pedagogia social. Não. No recorte, na escolha, até hoje, até o presente momento feito no Brasil, não existe pedagogo social, não existe pedagogia social. Existe o pedagogo, existe o licenciado, né, aquele que trabalha com a formação docente, existe o docente. E que vai se utilizar das práticas educativas, do conteúdo, dos fundamentos da educação, para atuar em instituições que não são as instituições escolares, mas as instituições não escolares. E essa prática educativa não escolar vai caracterizar um campo, uma prática de educação social e que vai fazer com que essa reflexão ela continue se perpetuando, continue se construindo como uma teoria geral que nós chamamos de pedagogia social. Em outros países existem uma licenciatura específica em pedagogia social, como na Espanha, ou sobre educação social em Portugal, ou mesmo na América Latina, quando pensamos em Uruguai, existe, né, um curso de educação social, ou na Argentina, um curso de educação social ou pedagogia social. Mas no Brasil, o que existe é docência. É licenciatura em pedagogia, é licenciatura em matemática, português, história, geografia. E dentro deste campo da formação docente, nós nos dedicamos a esse campo específico, a essa reflexão específica da pedagogia social, para não somente pensarmos o que fazer quando não estamos na escola, mas para reconhecer as práticas já existentes ao longo de toda a construção da história da educação brasileira, que aconteceu também fora do ambiente escolar, né? E capturarmos aquilo que mais nos interessa, apreender os meandros e as realidades estabelecidas até o presente momento e construirmos a nossa própria forma de existência enquanto educadores sociais, que é um termo concreto e verdadeiro que podemos utilizar, né? Aquele que estuda pedagogia social, faz uma reflexão social, exerce, né, na prática a educação social, independente da perspectiva que seja usada, educação popular, medidas socioeducativas, educação comunitária, animação sociocultural, independente da perspectiva da educação social. A pessoa que estuda pedagogia social, ela está dedicada a práticas da educação social, né? Então, são terminologias utilizadas, mas que são características da docência. É por isso que nós também lemos, junto com esse texto, esse livro retirado desse texto, Pedagogia Social, né, que são dos autores João Clemente de Souza Neto, Roberto Silva e Rogério Moura, né, da editora Arte e Expressão. Nós lemos também um texto do livro Dentro ou Fora da Sala de Aula, O Lugar da Pedagogia Social, que foi lançado no ano de 2018, a partir da primeira jornada de educação em espaços não escolares e pedagogia social pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né, e no campus de São Gonçalo. E nós lemos o primeiro capítulo, que é coincidentemente escrito por mim, mas que vai estar preocupado, desculpa, é o segundo capítulo, que vai estar preocupado em não somente apontar ou organizar um conteúdo que fale a respeito das origens da pedagogia social, da construção da pedagogia social, mas introduzir os indivíduos a um conceito que é um conceito de docência ampliada. E por que esse conceito de docência ampliada, né? Ou a pedagogia como uma possibilidade de construir uma docência ampliada, né? Vou ler um trecho do texto desse livro
dentro ou fora da sala de aula, né? Abordamos que a docência ela é compreendida como ação educativa e processo pedagógico, metódico e intencional construído em relações sociais, étnico-raciais e produtivas, as quais influenciam conceitos, princípios e objetivos da pedagogia. O sentido da docência ampliada está nas mais diversas práticas educativas articuladas do interior das relações sociais, pois em qualquer ambiente onde se estabeleçam práticas educativas, seja de caráter formal, da educação em instituições governamentais, ou de caráter não formal, nas instituições mais variadas de participação no desenvolvimento social, fora do plano governamental, são necessárias práticas pedagógicas. Portanto, podemos perceber, né, que dentro de uma breve análise da sociedade são manifestadas práticas educativas que se faz necessária para a atuação dos profissionais dentro da área. Ou seja, haja vista a ideia de que na LDB é incluso, né, no artigo 3º, quando se fala sobre ensino, o inciso 13, em que se reconhece como também parte do ensino uma aprendizagem ao longo da vida, nós estamos falando que essa aprendizagem ao longo da vida não necessariamente passa por ambiente formal, mas passa por instituições que são instituições não escolares. E quem é que vai exercer as práticas pedagógicas dentro das instituições também não escolares? Aqueles que se utilizarem dos elementos da docência. E isso é corroborado tanto pelas diretrizes curriculares nacionais de 2006, para o curso de pedagogia, quanto pelas diretrizes curriculares de 2015 para as licenciaturas nesse país, como é dito no texto e também ao longo desse livro, né? Ou seja, todos nos formamos para práticas pedagógicas independentes se são para o ambiente escolar ou não escolar. É claro que muitos de vocês vão poder falar assim, eu fiz pedagogia ou eu fiz licenciatura e não me falaram isso. Que bom, estão vendo isso agora nesse curso de pedagogia social, porque isso faz parte da legislação educacional nesse país. Então, se as universidades não tratam isso da maneira correta, devemos lutar para que tratem, né? Mas que isso é parte da nossa profissionalidade, da nossa identidade enquanto docentes é. A nossa docência ela é ampliada ou deve ser tratada numa dimensão de amplitude das práticas pedagógicas para além dos conteúdos curriculares e das formas e métodos de ensino didática organizados para os ambientes escolares. Temos que criar, reorganizar, repensar, refletir sobre os nossos lugares e como nós devemos organizar essas didáticas e todos os fundamentos da educação que realizamos, que apreendemos ao longo da nossa formação enquanto profissionais de educação, né, nos cursos de formação inicial, como criarmos essa didática para o ambiente fora da escola, né, das ONGs, dos hospitais, dos sindicatos, dos movimentos sociais, dos museus, das curadorias de arte, dos ambientes de medida socioeducativa, de privação de liberdade, do que seja. Todos os outros espaços educacionais nos quais nós somos contratados, nós somos chamados a exercer docência. Nós exercemos docência fora do ambiente escolar, quanto profissionais da educação. Construir esse arcabouço teórico, ele é uma das possibilidades dadas pela pedagogia social, né? Como teoria geral da educação social, que é pelo menos o que milita esse livro aqui, Dentro ou Fora da Sala de Aula, o Lugar da Pedagogia Social, da editora CRV, do professor Arthur Viana Ferreira, que sou eu, né, organizador dessa obra. Então, dentro desse contexto, nós vamos amarrando algumas ideias. Nós vamos entendendo o que é a pedagogia social, nós vamos entendendo o papel da pedagogia social e a sua construção ao longo da história da educação, na leitura dos textos, né? E vamos entendendo que estudar pedagogia social, fazer pedagogia social, não é criar algo novo, é organizar uma teoria geral sobre as práticas educativas utilizadas como intervenção social, né?
de forma a possibilitar uma nova didática, uma nova forma de ser docente dentro de instituições não curriculares, instituições fora da forma posta como a obrigatória a ser vivida pelos sujeitos. Vai dar um laço, um mastro de criatividade. Não somos pedagogos sociais, somos pedagogos, somos docentes, somos profissionais da educação com licenciatura e vamos refletir a pedagogia social nesse campo teórico, né? Nesse campo de saber, a partir das práticas existentes, pregressas, né? Presentes no agora, para a projeção futura daquilo que vamos realizar junto daqueles sujeitos que encontrarmos dentro dos ambientes não escolares, dos ambientes que vão necessitar do nosso trabalho, da nossa bagagem, dos nossos estudos enquanto profissionais da área da educação. Terminamos esse vídeo, 20 minutos, né, sobre a teoria que vocês leram e que vão se aprofundar muito mais. Praticamente estou recuperando uma coisa ou outra mais interessante, mas é interessante vocês voltarem aos textos, tanto as origens da pedagogia social, retirada do livro Pedagogia Social, volume 1, quanto formação docente ampliada e pedagogia social, retirada desse livro dentro ou fora da sala de aula, né, do ano de 2018. Ok? É isso. A gente se encontra no próximo vídeo, onde eu vou tentar responder algumas perguntas colocadas pelos estudantes do curso de especialização em pedagogia social da UF, em parceria com a UERJ, né, nesse campus São Gonçalo, a partir das dúvidas que eles tiveram da leitura desses textos. A gente se vê, tá bom? Abraço. Tchau, tchau.